Episódio 1. O chamado divino e a fuga para o deserto, em meio ao clamor de um povo escravizado, nascia em terras egípcias a esperança de Israel. Filha de uma linhagem abençoada, a criança veio ao mundo sob o jugo cruel de Faraó, que temia a crescente força dos hebreus e ordenara a morte de todo recém-nascido do sexo masculino. Mas o destino, que se tecia nos fios da providência, já traçava um caminho diferente para o pequeno Moisés. Seus pais, Amrão e Joquebede, movidos por uma fé inabalável e um amor que desafiava a tirania, esconderam-no por 3 meses. Cada batimento cardíaco do bebê ecoava o medo da descoberta, mas também a certeza de que a mão divina os assistia. Quando o esconderijo se tornou inviável, Joquebede, com o coração partido, mas a alma cheia de esperança, elaborou um plano ousado. Preparou uma cesta de papiro calafetada com betume e piche, transformando-a em um berço flutuante. Com orações silenciosas, colocou o bebê e o confiou às águas do Nilo, um rio que, ironicamente, tanto abençoava quanto ameaçava a vida no Egito. A irmã mais velha de Moisés, Miriam, observava à distância, seu pequeno coração em agonia, mas com a determinação de quem vela por um tesouro. E o tesouro foi encontrado pela própria filha de Faraó, que descia ao rio para seu banho matinal. A comoção tomou conta da princesa ao ver o bebê chorando na cesta. Seu coração, amolecido pela inocência da criança, ignorou o decreto real e o acolheu como se fosse seu próprio filho. Miriam, vendo a oportunidade, aproximou-se com astúcia. "Queres que eu chame uma ama hebraica para amamentar o menino?" perguntou ela, e a princesa, sem hesitar, aceitou. Assim, em um desígnio perfeito, Moisés foi amamentado e criado por sua própria mãe, recebendo os valores e as tradições de seu povo, mesmo vivendo na corte de Faraó. Cresceu em meio ao luxo e à erudição do Egito, sendo educado em toda a sabedoria dos egípcios, dominando a escrita, a matemática, as leis e a estratégia militar. Era um príncipe em tudo, menos no sangue. Seu coração, no entanto, pulsava com a herança de Israel. Os anos se passaram e Moisés se tornou um homem forte, instruído e influente. Mas a pompa da corte egípcia não conseguia apagar a memória de suas raízes. Ele via com os próprios olhos a brutalidade imposta aos seus irmãos hebreus. A cada chicotada, a cada grito de dor, a indignação borbulhava em sua alma. Um dia, presenciou uma cena que mudaria o curso de sua vida para sempre. Um capataz egípcio espancando cruelmente um hebreu. A ira justa tomou conta de Moisés. Agindo por impulso, talvez acreditando que a justiça humana poderia intervir onde a divina parecia tardar. Ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, ao tentar arbitrar uma briga entre 2 hebreus, ouviu a pergunta que gelou seu sangue: "Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Acaso pretendes matar-me como mataste o egípcio?" A notícia de seu crime havia se espalhado. O segredo estava exposto. Faraó soube do ocorrido e buscou matá-lo. O palácio, antes seu porto seguro, tornou-se sua prisão, e o Egito, sua sepultura. Em potencial, Moisés, um príncipe fugitivo, deixou para trás o poder, a glória e a vida que conhecia. Partiu para o deserto de Midian, um lugar de vastidão e silêncio, onde a natureza implacável espelharia a turbulência de sua alma. A fuga foi um ato de desespero, mas também o primeiro passo em direção à sua verdadeira missão. No deserto, a solidão seria sua companheira, e o tempo, seu mestre. Chegou a um poço, local de encontro e de vida no árido deserto. Ali, presenciou pastores grosseiros expulsando as filhas de Jetro, o sacerdote de Midian, que tentavam dar água às suas ovelhas. A indignação mais uma vez o moveu. Moisés defendeu as jovens, mostrando seu caráter íntegro e sua aversão à injustiça, mesmo estando ele próprio em uma situação de vulnerabilidade.
Jetro, grato, acolheu-o em sua casa. Em Midian, Moisés encontrou um novo lar e uma nova família. Casou-se com Zípora, uma das filhas de Jetro, e tornou-se pastor de ovelhas. Por 40 anos, a vida de Moisés transcorreu na quietude do deserto. Cuidava do rebanho de seu sogro, aprendia sobre a terra, sobre a resiliência das criaturas e sobre a paciência necessária para sobreviver em um ambiente tão inóspito. O deserto moldou seu caráter, ensinando-lhe humildade, dependência e a arte de ouvir. Aqueles anos de solidão não foram perdidos, mas sim um período de preparação intensiva. Deus estava forjando um líder, não nos palácios do Egito, mas na escola silenciosa do deserto. Longe do clamor dos homens, perto do murmúrio do vento, Moisés amadurecia, purificava-se. Ele, que havia tentado libertar seu povo pela força da espada, aprenderia agora que a verdadeira libertação não viria do braço humano, mas do poder divino. A pressa de sua juventude cedia lugar à paciência, à arrogância da corte e à simplicidade do pastor. Deus estava preparando o palco para o grande encontro, o chamado que mudaria não apenas a vida de Moisés, mas o destino de uma nação inteira. História de Moisés no Egito e sua fuga é apenas o começo de uma jornada épica de fé, liderança e milagres. Mas ela nos ensina algo fundamental. Muitas vezes é na nossa maior vulnerabilidade, na nossa fuga do que parecia ser o caminho certo, que Deus nos encontra e nos prepara para o nosso verdadeiro propósito. O deserto, por mais árido que pareça, pode ser o lugar onde somos mais moldados e fortalecidos para o que está por vir. Gostou de como o primeiro episódio da jornada de Moisés foi desenvolvido? Se você se sentiu inspirado por essa história de fé e providência, clique no botão de curtir e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E para não perder os próximos capítulos dessa narrativa incrível, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações. Sua participação nos ajuda a continuar compartilhando histórias que transformam. Episódio 2. A sarça ardente e o confronto com o faraó. 40 anos se passaram. 4 décadas de solidão, reflexão e pastoreio nas terras áridas de Midian. Moisés, que um dia fora príncipe do Egito, agora era um homem de 80 anos, pastor de ovelhas, com a pele curtida pelo sol e a sabedoria lapidada pelo silêncio do deserto. A vida na corte egípcia parecia uma memória distante, quase de outra vida. Ele havia se acostumado com a rotina simples, a companhia de sua esposa Zípora e seus filhos, e a quietude dos rebanhos. Mas o chamado divino, que se manifestaria de forma tão espetacular, estava prestes a irromper em sua vida monótona. Um dia, enquanto guiava o rebanho de seu sogro Jetro em direção ao Monte Horebe, também conhecido como o Monte de Deus, Moisés viu algo extraordinário, uma sarça em chamas, mas que não era consumida pelo fogo. A curiosidade o impeliu a se aproximar. Que fenômeno incomum era aquele? Ao chegar mais perto, uma voz poderosa ecoou do meio do fogo, chamando-o pelo nome. Moisés! Moisés! Ele, com o coração em disparada, respondeu: Eis-me aqui. A voz então proferiu as palavras que transformariam sua existência. Não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aquele não era um fogo comum, mas a manifestação da própria presença de Deus. E a voz continuou, revelando-se. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, temendo olhar para Deus, cobriu o rosto. A revelação prosseguiu. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela
terra para uma terra boa e espaçosa, terra que mana leite e mel. Aquele era o plano divino para Israel, e Moisés estava prestes a ser envolvido nele. A voz de Deus, então, disparou a pergunta que selaria o destino de Moisés. Vem, agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, um homem marcado por um passado de fracasso e mais de 4 décadas de isolamento, reagiu com temor e incredulidade. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Balbuciou ele. Sua autoestima estava baixa, sua confiança abalada. Ele se via como um fugitivo, não como um libertador. Mas a resposta divina foi clara e poderosa. Certamente eu serei contigo. A promessa da presença de Deus era a garantia de sucesso, não a capacidade humana de Moisés. Moisés, ainda hesitante, questionou. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E Deus respondeu, revelando um dos nomes mais profundos e misteriosos de sua essência. Eu sou o que eu sou. E acrescentou, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Essa revelação era a afirmação da autoexistência, da eternidade e da soberania de Deus. Ainda assim, as dúvidas persistiam no coração de Moisés. Ele argumentou sobre a incredulidade do povo e a dificuldade de Faraó em libertar Israel. Deus, então, concedeu-lhe 3 sinais para provar sua autoridade. O cajado que se transformava em serpente e voltava a ser cajado. A mão que ficava leprosa e era curada instantaneamente. E a água do Nilo que se transformaria em sangue. Além disso, Deus prometeu que lhe daria as palavras certas para falar, porque eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Apesar de todas as garantias, Moisés ainda tentou esquivar-se, alegando ser pesado de boca e de língua. Sua insegurança era profunda. Foi então que a paciência divina se mostrou, e Deus, compreendendo a hesitação humana, designou Arão, seu irmão, para ser seu porta-voz. Arão era eloquente e seria a voz de Moisés, enquanto Moisés seria a voz de Deus. A parceria estava selada. Moisés, finalmente convencido, despediu-se de Jetro, reuniu sua família e partiu de volta para o Egito, o lugar de onde havia fugido 40 anos antes. Agora, ele não era um fugitivo, mas um mensageiro divino, carregando o cajado de Deus e uma missão que desafiaria o império mais poderoso da época. A chegada ao Egito marcou o início de uma série de confrontos épicos entre o poder de Deus e a teimosia de Faraó. Moisés e Arão apresentaram-se diante do monarca exigindo em nome do Senhor a libertação do povo de Israel. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Faraó, um governante que se considerava uma divindade e que desprezava os hebreus, reagiu com escárnio e endurecimento. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Em vez de libertar o povo, Faraó aumentou o fardo sobre os hebreus, exigindo que fizessem tijolos sem receber a palha, um ingrediente essencial. A opressão se intensificou e o clamor do povo se tornou ainda mais amargo, agora direcionado também a Moisés e Arão. Moisés, sentindo o peso da incredulidade do povo e da intransigência de Faraó, voltou a Deus com sua angústia. Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado mais este povo, e tu não livraste o teu povo. A fé de Moisés era testada, mas a resposta de Deus foi um
reafirmar de suas promessas, com a garantia de que Faraó veria sua mão poderosa. Foi então que as pragas começaram. Cada uma delas era um golpe direto contra os deuses do Egito e uma demonstração inegável do poder do único e verdadeiro Deus. O Nilo, fonte de vida e divindade para os egípcios, transformou-se em sangue, matando os peixes e impossibilitando o consumo da água. Rãs invadiram casas e palácios, piolhos cobriram homens e animais. Moscas, que enxameavam o país, atormentaram os egípcios, mas não atingiram a terra de Gósen, onde os israelitas habitavam. Um sinal claro da distinção que Deus fazia entre seu povo e os egípcios. A cada praga, Faraó sentia o golpe, mas seu coração se endurecia ainda mais. Ele prometia libertar o povo apenas para voltar atrás em sua palavra quando a praga cessava. Pústulas e tumores afligiram os egípcios, mas os israelitas permaneceram ilesos. Uma terrível chuva de granizo e fogo destruiu plantações e animais, mas milagrosamente poupou as terras de Gósen. Gafanhotos devoraram o que restava. Trevas densas cobriram o Egito por 3 dias, mas havia luz nas moradas dos filhos de Israel. As pragas serviam a 2 propósitos: quebrar a resistência de Faraó e demonstrar aos egípcios e aos próprios israelitas a soberania absoluta do Senhor. Moisés, antes um homem hesitante, agora se apresentava diante de Faraó com autoridade e ousadia, proclamando a palavra de Deus e operando os milagres. O confronto não era mais entre Moisés e Faraó, mas entre Deus e o poder do Egito. A cada praga, o poder de Deus se tornava mais evidente, e a impotência de Faraó e seus magos mais humilhante. Os próprios magos egípcios, em certo ponto, reconheceram: isto é o dedo de Deus. Mas Faraó, em sua arrogância, continuava a desafiar o Senhor. O clímax do confronto se aproximava, e a praga final seria a mais devastadora de todas, preparando o cenário para a tão esperada libertação. A história de Moisés na sarça ardente e seu retorno ao Egito nos ensina que Deus não nos chama pelos nossos méritos, mas pela sua graça. Ele capacita os que escolhe, mesmo os mais relutantes, e sua presença é a garantia de superação. Não importa o tamanho do obstáculo, quando Deus está conosco, a vitória é certa. Você ficou maravilhado com a paciência e o poder de Deus em chamar e capacitar Moisés? Se essa narrativa te inspirou, deixe seu comentário abaixo e nos diga qual parte mais te tocou. Sua interação é muito importante para nós. E não se esqueça, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder o último e mais emocionante episódio dessa jornada que mudou a história da humanidade. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história de fé. O êxodo e a caminhada pelo deserto, a 9ª praga, a das trevas densas, havia coberto o Egito por 3 dias, uma escuridão tão palpável que parecia sufocar a vida. Apenas nas casas dos israelitas em Gósen havia luz. Faraó, em sua teimosia inabalável, ainda se recusava a libertar o povo. A cada demonstração do poder divino, seu coração se endurecia e ele desafiava abertamente o Senhor. Moisés, com a voz embargada pela urgência e pela dor de seu povo, apresentou a última e mais terrível das pragas, aquela que finalmente quebraria a resistência do tirano egípcio. Assim diz o Senhor: à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. A profecia era assustadora, mas a forma de escapar a essa calamidade era igualmente impressionante. Deus instruiu Moisés a preparar os israelitas para o que seria conhecido para sempre como a Páscoa.
Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, macho e de 1 ano. O sangue do cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais e nas vergas das portas das casas. A carne deveria ser assada e comida com pães asmos, sem fermento, e ervas amargas, um símbolo da pressa e do sofrimento de sua escravidão. E tudo deveria ser comido apressadamente, com os lombos cingidos, os sapatos nos pés e o cajado na mão, prontos para partir a qualquer momento. Porque eu passarei aquela noite pela terra do Egito e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, tanto de homens como de animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Naquela noite fatídica, a morte visitou cada lar egípcio que não tinha o sinal do sangue do cordeiro. Desde o palácio real até a humilde cabana, o lamento encheu o Egito. A dor era universal e insuportável. Faraó, que havia desafiado a Deus e oprimido seu povo por tanto tempo, finalmente cedeu. Em meio à angústia e ao terror, ele chamou Moisés e Arão no meio da noite e ordenou: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também as vossas ovelhas e os vossos bois, como tendes dito, e ide-vos embora e abençoai-me também. O êxodo começou. Sob a liderança de Moisés, mais de 600.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, saíram do Egito. Não saíram de mãos vazias. Os egípcios, apressados para se livrarem deles, deram-lhes joias de prata e de ouro e vestes. A promessa de Deus de que sairiam com grandes bens estava cumprida. A partida foi tão rápida que o povo levou a massa de pão sem fermentar. Deus mesmo os guiava. Durante o dia, uma coluna de nuvem os conduzia, protegendo-os do sol escaldante do deserto. À noite, uma coluna de fogo os iluminava, aquecia e indicava o caminho. Era a presença visível e constante do Senhor com seu povo. No entanto, a liberdade, recém-conquistada, seria rapidamente testada. Faraó, após a onda de luto e desespero, arrependeu-se de ter deixado os israelitas partirem. Seu coração endureceu novamente, e ele mobilizou seu exército com carros e cavaleiros para perseguir os hebreus e trazê-los de volta à escravidão. Os israelitas estavam encurralados. À frente, o Mar Vermelho impedia a passagem. Atrás, o poderoso exército de Faraó se aproximava rapidamente. O pânico se espalhou pelo acampamento. O povo, esquecendo-se dos milagres que acabara de presenciar, murmurou contra Moisés. Não havia, porventura, sepulcros no Egito para nos trazeres a morrer neste deserto? Por que nos fizeste sair do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, no entanto, manteve-se firme, sua fé inabalável em meio ao desespero geral. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E Deus instruiu Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem em seco pelo meio do mar. E assim aconteceu. Moisés estendeu o cajado sobre o Mar Vermelho, e durante toda a noite um forte vento oriental soprou, abrindo um caminho seco no meio das águas. As águas se ergueram como muralhas à direita e à esquerda, e os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em terra seca.
Foi um dos maiores milagres da história, uma demonstração espetacular do poder de Deus sobre a natureza e sobre os inimigos de seu povo. Os egípcios, cegos em sua perseguição e desafiando o poder que acabara de dividir o mar, entraram no leito seco. Mas assim que o último israelita passou para o outro lado, Deus instruiu Moisés a estender novamente o cajado sobre o mar. As águas voltaram com força total, submergindo os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó. Nem um sequer sobreviveu. A libertação era completa e definitiva. Com o Mar Vermelho atrás deles e o exército de Faraó destruído, os israelitas entoaram um cântico de louvor e gratidão a Deus, liderados por Moisés e Miriam. Era o início de uma nova fase, a longa e desafiadora caminhada pelo deserto em direção à terra prometida. A vida no deserto, embora marcada pela liberdade, não seria fácil. A falta de água e alimento logo gerou novas murmurações. Quando o povo reclamou da sede em Mara, Deus mostrou a Moisés um pedaço de madeira que, jogado na água amarga, a tornou doce. Em outro momento, quando a fome apertou, Deus proveu maná do céu todas as manhãs e codornizes à noite, um alimento milagroso que os sustentaria por 40 anos. Da rocha em Refidim, Moisés, pela ordem de Deus, fez brotar água abundante para saciar a sede de todo o povo e de seus animais. No deserto, não apenas suas necessidades físicas foram atendidas, mas o povo também recebeu a lei. No Monte Sinai, em meio a trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa, Moisés subiu para encontrar-se com Deus, recebendo os 10 mandamentos e outras leis e estatutos que governariam a nação de Israel. Esses mandamentos não eram um fardo, mas um guia para uma vida de retidão e comunhão com Deus, estabelecendo Israel como uma nação santa e um reino de sacerdotes. Moisés, um homem que havia sido moldado no deserto, conduziu seu povo por 40 anos nesse mesmo ambiente hostil. Ele enfrentou rebeliões, murmurações, desafios de liderança e a dureza de um povo que, por vezes, parecia incapaz de confiar em Deus. Mas ele perseverou, intercedendo incansavelmente por Israel, mesmo quando a ira de Deus pairava sobre eles. Apesar de toda a sua fidelidade, Moisés não entraria na terra prometida por causa de um ato de desobediência em Meribá, onde feriu a rocha em vez de apenas falar a ela. Contudo, antes de sua morte, Deus o levou ao topo do Monte Nebo, de onde ele pôde ver de longe a terra que manava leite e mel. O homem que havia sido resgatado das águas, que havia falado com Deus face a face e que havia liderado uma nação para a liberdade, descansou. Sua vida foi um testemunho do poder e da fidelidade de Deus, e seu legado perdura até hoje como um dos maiores líderes e profetas da história bíblica. A história de Moisés é uma jornada de fé, coragem e dependência de Deus. Ela nos ensina que, mesmo diante dos maiores obstáculos, o poder divino é capaz de abrir caminhos onde não há, transformar o impossível em realidade e guiar seus filhos para a liberdade e para o cumprimento de suas promessas. Que história inspiradora a de Moisés, não é mesmo? A libertação do Egito e a travessia do Mar Vermelho são testemunhos incríveis da fidelidade de Deus. Qual foi o momento mais marcante para você nesta parte da narrativa? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.